Em novembro é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. No mundo, em 2020, a estimativa era que 9,3% dos adultos entre 20 e 79 anos viviam com a doença. São cerca de 463 milhões de pessoas. Só no Brasil são quase 17 milhões. O repórter Marcelo Silveira tem mais informações sobre a prevenção e o tratamento do diabetes. Bom dia, Marcelo. É isso mesmo, André. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Um assunto importante, uma doença que é silenciosa e precisa ter uma atenção muito maior. Para saber sintomas, tratamentos, prevenção principalmente, a gente vai contar aqui com a colaboração do Dr. Rodrigo Lamounier. Doutor, muito obrigado por estar conversando conosco. Bom dia para o senhor. Realmente uma doença silenciosa, tem que ficar atento, né? É verdade, Marcelo. Bom dia aos telespectadores da TV Horizonte. O diabetes é uma doença muito importante, tem um impacto muito grande na saúde da população como um todo, um impacto muito grande nos custos em saúde e na duração da vida e na qualidade da vida das pessoas que têm diabetes. E na maioria dos casos, o diabetes tipo 2, que é aquele que acontece geralmente a partir dos 40 anos de idade, muito ligado ao ganho de peso, ao envelhecimento, ao sedentarismo, ele pode acontecer de maneira silenciosa e até metade das pessoas que têm diabetes podem não saber do seu diagnóstico e por isso, a partir de determinada idade, é importante medir a glicose. Existem sintomas, algum tipo de percepção que a pessoa pode ter ou não? Realmente é ir ao médico com frequência e fazer aquele famoso check-up? Os sintomas, efetivamente, que chamam a atenção para o aumento da glicose, eles são mais comuns no diabetes tipo 1 ou quando há uma deficiência do hormônio central para a glicose, que é a insulina. Na maioria dos casos de diabetes tipo 2 e dos casos mais comuns, os sintomas não são relacionados à glicose em si, mas são sinais relacionados à condição de saúde geral da pessoa. Então, se a pessoa tem uma história familiar importante de pessoas com diabetes, se ela está ganhando peso, se não está fazendo atividade física regularmente, se ela é hipertensa, se tem alteração no colesterol, ela deve conferir também a glicose, porque nesses casos é mais comum a glicose estar alterada e pode não haver nenhuma queixa de saúde objetiva da pessoa, mas são sinais que estão presentes e que sinalizam para esse risco. O senhor falou uma questão importante dos tipos de diabetes, né? São basicamente dois tipos de diabetes, doutor? Os mais comuns são dois tipos, há diversas outras classificações, mas digamos que mais de 90% dos casos são diabetes tipo 2, que está ligado ao envelhecimento da população, à obesidade e a outros fatores de risco cardiovascular, como alterações do colesterol, hipertensão, obesidade central, sedentarismo, etc. O diabetes tipo 1, cuja incidência, o pico de diagnóstico ocorre entre 10 e 12 anos de idade, portanto, algumas pessoas o identificam como diabetes de criança, um diabetes infantil, que é o diabetes tipo 1, em que há uma perda da produção do pâncreas do hormônio insulina, que é um hormônio essencial à vida e fundamental para o controle glicêmico. Apesar do diagnóstico do diabetes tipo 1 principalmente acontecer mais comumente entre 10 e 12 anos de idade, com a evolução do tratamento, a maioria das pessoas com diabetes tipo 1 são pessoas adultas e ele pode ser diagnosticado também em qualquer fase de vida. Então, só para terminar, prevenção e tratamento é mesmo manter uma vida saudável. Fundamental. O que previne doença, mais importante do que fazer exames, é fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, caminhar, né? O número de passos, cada vez está mais claro que o número de passos que a pessoa dá por dia, isso tem um impacto importante nos desfechos em saúde e também em relação à glicose. E cuidar do seu dia a dia é a coisa mais importante. Se tem mais de 40 anos, história familiar, fatores de risco associados, medir a glicose. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter falado conosco. E é esse o recado que fica nesse mês aí, dedicado à atenção contra o diabetes. Eu volto com você no estúdio, André.